Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. No final de setembro, o órgão derrubou importantes resoluções, as de números 264, 284, 302 e 303. A decisão do CONAMA foi de vetar leis que protegem lençóis freáticos, o ar, restingas e manguezais, e até o momento se encontra barrada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, aguardando o julgamento. Mas, para os ambientalistas, caso os vetos sejam judicialmente considerados regulares, os efeitos da medida do CONAMA podem ser bastante sérios. Eu sou Luan Borges e nesse 5º episódio do podcast conversaremos com 2 pesquisadores do NCT in Tree, o doutor em Ecologia Eduardo Mariano Neto e o coordenador do Clima Tempo Salvador e também pesquisador do NCT in Tree, mestrando em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, Vigílio Machado. Vigílio, o que é o CONAMA e quem faz parte desse conselho? CONAMA é a sigla para Conselho Nacional do Meio Ambiente e seu papel é de orientar o governo federal quanto às políticas públicas para a conservação dos nossos biomas e recursos naturais. Ele foi criado em 1981 e é sempre presidido pelo ministro do Meio Ambiente. Atualmente, o ministro é o Ricardo Salles, né? Então, integram o conselho, além de poder público, sociedade civil e empresas. Porém, em 2019, o CONAMA sofreu um grande esvaziamento, com o número de seus integrantes caindo de 96 para 23. E desses 23, apenas 4 representam a sociedade civil. Atualmente, a maior parte do Conselho é formada por integrantes do setor empresarial e do próprio governo, violando o princípio básico de democracia e participação, e deixando as deliberações nas mãos de uma maioria que tem interesse em explorar os recursos naturais, como temos visto. Como os vetos feitos pelo CONAMA ainda serão julgados pelo STF, as medidas ainda estão vigentes. O que essas resoluções determinam? Cai a Resolução 302/2002, que impedia a exploração de áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios de águas. Cai a Resolução 303/2002, que protegia toda a faixa de manguezais e restingas do litoral brasileiro, portanto, com um grande impacto aqui na Bahia. Cai a Resolução 284/2001, que estabelecia critérios para o uso da água em projetos de irrigação, e aí, portanto, dando mais liberdade a empreendimentos rurais que não estão atentos às melhores práticas, o que nos coloca numa situação de preocupação. E, por fim, a Resolução 264/1999 também é revogada, né? Ela também é retirada, e ela proibia a utilização de fornos de produção de cimento para então serem usados para queima de resíduos tóxicos. Então essa resolução ela buscava reduzir a concentração de CO2 na atmosfera. Então, aí, para o enfrentamento das mudanças climáticas, essa revogação também nos traz preocupação bastante grave, né? E existe uma preocupação muito grande acerca das restingas e dos manguezais, né, Mariano? Já que esses ambientes, além de fazerem parte das áreas de preservação permanente, têm grande utilidade na manutenção do ecossistema. Na restinga, admite-se uma faixa mínima de 300 metros a partir da linha de praia-mar máxima. Ponto final. Aquilo ali é a zona de proteção. É uma zona de proteção que vai ter importância para a conservação de água, para a conservação do solo e, em especial, para a contenção de erosão. E em certas áreas isso é extremamente importante por conta da erosão de linha de costa. Então o mar está querendo comer as restingas em certos, querendo comer esse substrato, né? O solo de maneira geral. O mar está tentando o mar tem uma força erosiva sobre certos pontos do litoral e a restinga e o manguezal, em muitos casos, eles são a vegetação que consegue segurar, aumentar aí a capacidade de resistir
desse substrato à ação das forças de maré. Nem sempre isso funciona, às vezes o mar é capaz de arrancar, mas a vegetação está lá e ajuda a segurar. Caso esses vetos a resoluções importantes para o meio ambiente passem pelo STF, quais são os principais impactos que podem ocorrer? Os efeitos destas medidas, né, dessas revogações, são bastante sérios. Eles impactam tremendamente nos nossos recursos naturais, e o que a gente vai assistir é mais uma etapa de degradação ambiental no país. Se a gente pegar, por exemplo, os manguezais, para a gente aqui exemplificar, é um ecossistema extremamente rico, de alta produtividade, portanto é o berçário, os manguezais, os mangues, né, são berçários de toda a vida marinha, uma boa parte da vida marinha. E isso significa que a gente está tirando uma proteção de uma boa parte da biodiversidade, em especial a biodiversidade marinha. Então, diretamente, a gente vai ter uma perda da proteção dos aquíferos litorâneos. O desmatamento leva a perda da proteção do solo e erosão do vento, mudança de temperatura nessas regiões. Nos manguezais, a gente tem esses empreendimentos, eles podem levar à modificação na produção de pescado dos manguezais. Então, se afeta o meio ambiente, com certeza de alguma forma também afeta as pessoas. Mas de quais formas as pessoas vão perceber esses impactos? Primeiro, pensando em termos de alimentação, a gente vai ter perda de recursos pesqueiros do manguezal. Então, à medida que o manguezal se deteriora, a gente tem uma série de bichos que passam a desaparecer do local, tá? Isso vai afetar tanto comunidades pesqueiras quanto dos consumidores. Então, a gente também está falando de perda aí de uma parte da produção que está ligada à segurança alimentar das cidades, né? A poluição de rios, com a ocupação e com as criações, a erosão de linha de costa, que traz prejuízo para as ocupações, traz prejuízo para as malhas viárias, como a gente tem visto aqui na Bahia. O desmatamento das restingas e ocupação por casas, muitas vezes é feito de maneira bastante desorganizada, então a gente vai ter impacto de lixo, de esgoto. Com tantos impactos sobre o meio ambiente e as pessoas com esses vetos do CONAMA, tem algum beneficiário num primeiro momento com tudo isso? Os principais beneficiários com essas mudanças, a gente vai ter empreendimentos imobiliários, em especial nas regiões de restingas e manguezais, tá? E aí estamos falando de todo tipo de empreendimento, desde especulação imobiliária de pequenos condomínios até grandes resorts, todos eles vão ser favorecidos, porque agora não tem mais as limitações que haviam antes. Então, se não tem mais as limitações, o poder de barganha, inclusive do Ministério Público e dos órgãos ambientais para o licenciamento caiu bastante. Então, agora, basicamente, a gente não, essas regiões são não protegidas, vão ficar à mercê de como vai ser as normas do licenciamento, sem pensar que aquela era uma zona que deveria ser protegida, porque ela tem uma função ecológica e social de contenção de erosão de linha de costa, de proteção de qualidade da água, de proteção da fisiografia e tudo mais. Então, em especial, os empreendimentos imobiliários vão ser favorecidos com isso. Em meio a tantos impactos causados ao meio ambiente, seja com esses vetos do CONAMA, bem como outros ataques aos ecossistemas, como o NCT Tree tem colaborado para amenizar esses danos? Tem algumas iniciativas que visam atacar os problemas que são justamente ações de educação e integração com as comunidades locais que nós temos. Então, nessas ações a gente visa informar as populações sobre o risco do tipo de educação, do tipo de ocupação desordenada de restingas e manguezais, em especial esse turismo predatório muitas vezes e a implantação de carcinocultura que leva a vários tipos de problema. Então a gente tem esse papel de alertar as comunidades locais onde nós trabalhamos, né? E além disso, a gente também tem atuado junto à Frente Parlamentar Ambientalista, tá? Tentando levar informação técnica embasada dos nossos projetos de pesquisa sobre essas temáticas para a discussão de projetos de lei e ações na Câmara. No mês de abril, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também integra o CONAMA, afirmou em reunião ministerial que aproveitaria a cobertura intensa da imprensa sobre o momento de pandemia para mudar regras ambientais que podem ser questionadas pela Justiça.
e afirmou ainda que aproveitaria, abre aspas, a tranquilidade do momento para ir passando a boiada. Porém, a derrubada de medidas feita pelo CONAMA, que protegem o meio ambiente, se encontra barrada no STF. Juan Borges para o INCT em Tree, porque meio ambiente é vida. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida.